Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Jornada aos 8K. O podcast onde eu trago insights, sacadas, dicas de como você pode chegar de forma mais rápida e mais eficiente aos seus 8K de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica. Meu nome é Henrique Bosco, sou engenheiro civil especialista em engenharia diagnóstica. E eu sou a Thaís, eu tô aqui só como entrevistadora no podcast para o Henrique contar algumas verdades que ele não contaria se ele estivesse sozinho. Sensacional, Thaís. E o que nós vamos falar hoje na nossa 25ª edição do podcast? Já temos alguns podcasts aí, né? Tem conteúdo pro gente, pessoal. Aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreve que você vai gostar de receber semanalmente as atualizações aqui, que a gente posta um podcast por semana e alguns outros vídeos também aí de conteúdo para vocês. Se você gostar no final do podcast, curte o vídeo e também compartilha com algum amigo engenheiro que você queira. Hoje a gente vai falar sobre 5 erros ao iniciar na engenharia diagnóstica, que o pessoal comete, sempre te perguntam, né? Henrique, qual é a forma certa, mas às vezes é importante a gente saber o que é errado fazer e como é a coisa certa a se fazer, né? Pra gente não errar. Total. Tem muita gente que acha que engenharia diagnóstica, eu preciso de um diploma de pós-graduação para atuar? Não. Eu preciso ter um mestrado? Não. Então é pegar e começar a iniciar, né? Será que de fato é assim? Será que é simplesmente sair fazendo dessa forma e vou colher os mais de 8 mil ao mês de resultado? E aí, é assim? Que Antes fosse, né? Ou talvez não, na verdade, né? Talvez, eu acho que ainda bem que não é, de certa forma, porque isso torna esse mercado ainda mais próspero para aqueles que sabem atuar. Porque é algo que é muito simples, muitas pessoas vão começar a fazer, vai prostituir o mercado e, enfim, não vai se tornar interessante. Então, a verdade é que é bom que seja da forma como é. E a verdade é que a engenharia diagnóstica, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir porque eu gosto muito dessa comparação, eu acredito que ela traz, de fato, ela caracteriza muito aqui. A engenharia diagnóstica, ela em muito se assemelha com a maratona, né? Atuar na engenharia diagnóstica é algo extremamente simples, mas definitivamente não é algo fácil, tá? Como assim? Me explica então o que é o simples, melhor, mas o que não é o fácil, né? O simples é assim, a maratona. Você precisa sair da linha de largada, dar um passo atrás do outro e cruzar a linha de chegada. Não tem nada de muito mistério, não tem estripulias, nada do gênero. É algo altamente simples se você parar para pensar na sua base. Mas é fácil você dar esses 40 quilômetros, 42 quilômetros de passos? Definitivamente não é fácil. Engenharia diagnóstica é simples? É simples. É você ter o conhecimento técnico, alguém te contratar, você entregar um laudo e resolver o problema da pessoa. Simples assim. Mas é fácil você conseguir esses clientes, é fácil você mostrar para esses clientes que você de fato é capaz, é fácil você saber a solução correta, é fácil você de fato ter constância de demanda, porque não adianta nada um mês você fechar e no outro não. Não é fácil. Precisa de muita técnica, muita expertise, muita estratégia, muita metodologia para conseguir de fato viver de engenharia diagnóstica. Né? Isso é muito importante. É um ponto bom mesmo a se levantar, fazer essa comparação com a maratona, porque realmente tem muita gente que fala, não, eu vou inventar minha própria... Eu vou começar a correr do meu jeito mesmo e vou dar um jeito e vou me inscrever numa maratona esse ano. Só que às vezes fica muito obscuro, né? Você não sabe pra onde ir. O primeiro passo é correr 1 km, 5 km, depois 40 km, depois 42 km e aí você vai estar pronto? Não, porque... Eu, né, já nunca fiz maratona, viu, gente? Não me atrevi a isso, mas o pouco que eu corri, eu tenho uma prima, né, que corre, então ela sempre me falou, e ela correu maratona, ela falou, Thaís, nenhum treino a gente chega em 42 km, e eu, como leiga total, falei, mas como assim? Não, a gente só corre 42 km no dia da maratona. Eu falei, nossa, gente, mas se eu fosse fazer por eu mesma, eu ia falar, não, se eu não consigo correr 42 km, eu não consigo correr uma maratona. Perfeito. Né? E é bom a gente ter um norte, né? Alguém te norteando ali, alguém que já fez esse caminho pra te falar, olha, ou alguém mais experiente, pra te falar, não é assim, o passo a passo é esse, né?
Perfeito. Então, para você iniciar na engenharia diagnóstica, quais são esses erros que a gente tem que evitar? Sim, Pode eu falar acho que na verdade esses erros, levando aí ao que você trouxe, uma pessoa que vai tentar por conta correr uma maratona, vai tentar na raça que a gente fala, né? Correr uma maratona. Ela vai se lesionar, ela vai errar na alimentação, ela vai errar na passada e ela vai acabar o quê? Nunca, muitas vezes, sequer se inscrever numa maratona, né? Ela nunca sequer vai se dar a oportunidade de fazer essa corrida. E a engenharia diagnóstica eu entendo que é mais ou menos a mesma linha. As pessoas cometem esses 5 principais erros que a gente vai trazer no nosso podcast de hoje. Elas cometem esses erros e conforme elas vão tropeçando ali, não vão conseguindo superar com eficiência essas barreiras, elas simplesmente desistem, né? Elas deixam de atuar, acabam desistindo ali de atuar na engenharia diagnóstica e nunca saem da arquibancada, onde elas são pessoas que estudam a área, pessoas interessadas na área, pessoas que de fato veem a oportunidade que existe ali, mas ainda não sabem como conseguir rentabilizar ela, para pessoas que, enfim, muitas vezes saem, desistem, não é sabe? pra mim isso. Elas são pessoas que nunca pisam em campo, pessoas que almejam e que acabam, por final, ficando na arquibancada, né? Então, eu acho que esses 5 erros que nós vamos passar aqui hoje são essenciais as pessoas entenderem a respeito deles e por isso que a gente vai despender aqui esse episódio inteiro do podcast só para falar deles, para evitar que essas pessoas fiquem na arquibancada, onde elas são espectadores, e nunca desçam aí ao campo onde elas de fato vão conseguir marcar um gol e ter resultados na engenharia diagnóstica. Legal, e qual que é o primeiro... Vamos fazer, né, ao contrário. Então, assim, qual que é o número 5 do erro que você não pode fazer? Legal. Número 5, né, o 5º aí, erro que você não pode cometer. Primeira coisa, né, eu acho que as pessoas não devem, e eu acho que esse é um erro muito comum, iniciar a carreira delas na engenharia diagnóstica por uma pós-graduação. Cuidado, não estou falando que pós é ruim, pelo contrário, eu acho que pós é incrível, pós é muito bom. Só que na hora certa, da forma certa, a pós tem que ser inserida na sua carreira de forma estratégica. É como se você virasse para uma pessoa que está ali cursando a 7ª série da escola e falar para ela, muito bem, começa a fazer um curso de engenharia civil. Não vai fazer sentido para aquela pessoa naquele momento. Então, para a pessoa começar uma pós-graduação, no meu entendimento pessoal, tá? Eu acredito que os resultados dela vão ser muito maiores se ela já estiver iniciando uma carreira. Se ela estiver começando a atuar... Desculpa. Se ela estiver começando a atuar de fato dentro da engenharia diagnóstica. Entendendo quais são os clientes, entendendo mais do serviço, entendendo como fazer. Dessa forma, ela vai potencializar o que uma pós-graduação pode fazer para ela. A pós é boa, só que também a pós tem as suas limitações, porque ela tem os seus objetivos claros. Os objetivos de uma pós-graduação são técnicos. A pós tende a te deixar uma pessoa mais técnica, com mais conhecimento teórico. Mas temos que ter a clareza que só o técnico não traz clientes. E se você não tem clientes, você não tem rentabilidade. Então, técnico sozinho não vai te trazer esse resultado. Eu acredito assim que também vai muito da maturidade de você ter uma visão para entender o que está sendo passado ali, né? Falar assim, não, eu vou absorver todo o conteúdo técnico, mas eu nem entendo ainda onde pode ser aplicado esse conteúdo, com quem que eu posso prestar esse serviço. E às vezes a gente não absorve, né, toda essa informação quando a gente não tem essa maturidade de visão, de entender todo o restante, para daí então se aprofundar no se tornar algo abstrato, né? Se tornar algo abstrato. É como se um alienígena pousasse aqui na Terra e visse um martelo. Para que serve um martelo? É para jogar nas pessoas? É para decorar? Sim. Você tem um conteúdo solto ali que não é aplicável, né? Inclusive isso é algo que eu gosto muito de fazer nos meus stories. É mostrar para as pessoas, poxa, que nem ontem eu estava falando de um problema de fissura em contra verga e verga. E como é que eu rentabilizo esse conhecimento? Porque as pessoas sempre vêm me perguntar, Henrique, como é que corrige? Henrique, o que causa? Henrique, qual a geometria? Legal, eu vou lá, eu explico isso. Mas as pessoas, ainda que não tenham a maturidade necessária, não percebem que não está aí a pergunta de verdade. A grande pergunta é, Henrique, e como esse conhecimento pode se tornar um serviço?
Como alguém vai se interessar por esse conhecimento para me pagar por ele? Porque você saber por saber, meu amigo, meus parabéns. Sim. Você é um livro na estante. E livro na estante não gera muito resultado, não é verdade? Sim. Então tem que ter essa característica, né? Tem que entender. Então por isso que eu, Henrique, entendo que a pós, se eu pudesse optar, não daria ela como primeiro passo, tá? Se você já está numa pós, paciência, vamos otimizar, vai ter que fazer aí a limonada do seu limão, não vai ter jeito. Saber disso já é muito importante. Com certeza. Estar ciente de que após não resolver todos os seus problemas já é muito Exato. importante, já te abre uma visão completamente diferente. Perfeito, perfeito. Para você conseguir de fato ter essa amplitude de percepção. Então, assim, bom, se só isso sozinho talvez não vá me trazer os resultados, o que mais eu preciso agregar, né? Como é que eu vou tornar isso aqui, né, esse limão numa limonada? Então aí você começa a ter essa percepção e esse tipo de resultado. Então para mim esse é um dos nossos erros, mas está lá em quinto, né? Tá em quinto colocado nos erros aí que te impedem de alcançar seus 8K ao mês na engenharia diagnóstica. Isso. E aí, qual que seria o erro número 4, fazendo a nossa contagem regressiva aqui? 4. Negociar dando descontos. Nossa, esse é grave na minha opinião. Esse é grave. Por quê? Porque as pessoas, né, o brasileiro, isso é cultural. Culturalmente, a primeira coisa que um brasileiro faz quando você dá uma proposta para ele, pode ser uma proposta de orçamento, pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser um serviço de engenharia diagnóstica. Culturalmente, o seu cliente vai chegar e vai falar assim, e aí, tem desconto? E aí? O brasileiro é muito de pedir isso. O brasileiro, culturalmente, ele tende a pedir desconto. Parece que nasceu na feira do rolo. Pessoal, mas aprende a negociar que é uma beleza. Esmagando. Sim. E qual é o ponto? Você reduzir e nós, né, de forma equivocada, muitas vezes entramos nesse jogo, que é um jogo de commodity, na verdade. Esse é um jogo de negociação da feira. É exatamente o que você falou. Olha, essa laranja aqui, ela tá custando R$5. Vamos, pelo amor de Deus, né? Depende só se for lá no Mercadão em São Paulo. Mas enfim, R$5 essa laranja aqui em específico. Bom, bacana. Você não vende ela por 3? Ah não, 3 não, 4, nem eu e você, 4. Fechou. Por quê? Porque senão ele vai na banca do lado e tem uma laranja igual e ele compra essa laranja por 4 e aí você acaba tendo que ceder. Ah, legal, esse copo, a água, a cerveja na praia, tudo é negociado no Brasil dessa forma. Mas o que nós não percebemos é que isso se aplica de forma mais intensa para commodities, ou seja, para materiais que existem em outros similares. Produtos de um modo geral físicos. Exato. Calendário. Para serviços, se você aprender a mostrar para o seu cliente a individualidade do seu serviço, mostrar para o seu cliente o que ele presta de resultado, que nenhum outro presta, aonde o seu serviço vai levar o seu cliente e que consequentemente ele vai ter lucro com isso, ele para na cabeça dele de entender que o lucro dele vai estar em reduzir o preço do seu serviço, mas que o lucro dele vai estar no resultado do seu serviço. Recentemente, em uma aula que eu estava dando, eu peguei e mostrei para alguns alunos meus, inclusive isso é uma técnica interna do Decolle, que é a técnica de captação de testemunhos, como captar, que tipo de conteúdo ter, é algo super interessante que alavanca muito o resultado dos tripulantes. Mas discutindo, e eu peguei e mostrei para eles um exemplo meu. Eu falei, esse cliente aqui é meu. Esse cliente eu fiz uma vistoria para ele em uma casa de 1.200.000, na verdade uma vistoria imobiliária, e aí a gente cobrou ali, salvo engano, R$3.500 para executar esse laudo, tá? Então uns R$3.500, um dia de serviço. E a mensagem que o cliente manda é: muito obrigado, estou muito mais seguro em comprar minha casa, esse serviço deveria ser obrigatório, não sei como eu nunca tinha ouvido falar e te agradeço, porque eu reduzi em aproximadamente 10% o valor da casa na negociação por conta do seu laudo. O que aconteceu? Meu cliente me pagou R$3.500 por um dia de serviço, um valor razoável. Para algumas pessoas isso é pouco, para outras isso é muito, mas é um valor razoável. A limitante leva a enxergar e falar, imagina que alguém vai pagar um valor desse por um dia de serviço. Né? Só entra ali. Tem podcast aqui sobre crença limitante, hein? Só exato. Então, uma crença limitante, poxa, R$3.500 por um dia de trabalho? Não, Henrique, ninguém paga isso. Pelo contrário. Por quê?
Porque olha só o lucro que essa pessoa teve. Teve um lucro de mais de 100 mil reais em cima do meu trabalho. Vocês acham mesmo que ele está preocupado em negociar de 3.500 para 3.000? Você acha que para ele faz diferença? Não faz. Só faz se você não souber mostrar isso para ele. Exato. Por quê? Porque ao vender, eu não fiquei mostrando para ele o valor, o preço do meu serviço. Eu fiquei mostrando o resultado que o meu serviço entrega. Esse é um caso mais extremo, mas eu tenho casos de serviços iguais que foram 19, 20, 30 mil reais. Desculpa. Percebe? Como os 3.000, 4.000 cobrados por uma vistoria dessa são irrisórios. Isso é um efeito colateral ainda desse serviço. O principal é a segurança da compra de um imóvel. Então, a pessoa que negocia pelo preço, ela está prostituindo o mercado, prejudicando a classe, se reduzindo perante ao contratante. Porque quando eu chego para você e falo o seguinte, olha, você ao invés de fazer por 5 mil, você faz por 3, se você topar, se você fechar, imediatamente eu vou ter uma percepção. Bobo foi quem pagou os 5 mil, porque o que vale de verdade são os 3, a Thaís faz pelos 3. Então você reduz a minha percepção cliente do valor que você tem em cima do seu serviço. Então você só corre contra. Não estou falando que eu, Henrique, nunca dei um desconto na minha vida. Só que definitivamente é um dos últimos recursos que eu utilizo numa negociação. E na minha visão, o que eu acredito, né, quando a gente entende dessa parte de vendas, o que é a estruturação, né, de uma venda, o preço não é geralmente o que a pessoa limita. Não vai fechar. E não outra, se você dá um desconto igual esse que você comentou, eu vou abrir as pernas aqui pro cliente porque eu tenho que fechar com ele, porque, nossa, eu tenho que fechar de qualquer jeito, né? Primeiro, ele vai perceber seu desespero, porque ninguém é tonto. Lógico. Segundo, ele vai, eu pelo menos, se alguém chegasse nesse ponto de negociar comigo, eu sendo a cliente, eu não veria a pessoa como um profissional. Porque eu falaria, tá bom, mas ele tá me cobrando 5 mil e baixou pra 3, das duas uma, ou ele não sabe quanto custa o valor dele, ou ele não sabe que ele tá perdendo lucro, porque quem que tem entendeu? Essa margem solta, essa margem, completamente louca não calculou nada. Sim. Ele não sabe qual vai ser o trabalho, qual não vai ser o trabalho, então, pra mim, perde muito na parte profissional. E eu ia achar até, inclusive, estranho. Eu ia ficar falando, mas, gente, não é possível. Será que é um golpe? Eu acho que é melhor fechar com aquele outro lá que não me deu atenção. Mas percebe? E se torna uma situação extremamente difícil de você conseguir reverter com o seu cliente. Porque essa percepção dele não volta. E o pior, você vai começar, vamos dizer que você fechou. Fechou, legal, ele fechou por preço. Sabe qual é o problema? Esse cliente que vem por preço, ele vai por preço. E as pessoas com quem ele convive, normalmente são pessoas que vêm por preço também. Então você vai começar a ter uma carta de clientes extremamente contaminada por pessoas que só contratam serviços por preço. E elas existem mesmo dentro da engenharia diagnóstica. Que vão falar pro amigo, falar assim, fala negocia com o Henrique, porque ele dá desconto. Mas pode pedir desconto que ele dá. Você imagina, você começa a entrar em um buraco. Você começa a entrar em um buraco. Eu olho mesmo por brasileiros mesmo. A gente é muito, né, se responder seriamente, a pessoa tá sendo grossa. Não, gente. Quando você é profissional, a pessoa do outro lado te enxerga. Um não que você falar, tem desconto? Não tem. O preço é esse mesmo, mas a gente pode negociar a forma de pagamento. Perfeito. Gente, não vai perder uma perna. As pessoas estão acostumadas, entendeu? Ela te vê muito mais, você tem uma postura. A pessoa que pede o desconto, na verdade, ela já vem com um não. E ela vê como um ganho. Então, assim, é uma postura muito errada, você está se desvalorizando, você vai ter dificuldade. E entenda, a engenharia diagnóstica é um dos melhores nichos para você não necessitar dar desconto. Por quê? Por um simples motivo, é que nem operação de coração, operação de joelho, operação de vista. Meu pai, essa semana que passou, acabou de transplantar a córnea dele. É a terceira transplante dele de córnea, diga-se de passagem. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus foi um sucesso. Terceiro transplante, o primeiro foi em 1987, deu errado, agora ele transplantou de novo essa vista. Não importa o preço. Você acha que meu pai vai correr o risco de ter outra cirurgia errada na córnea dele? Ele tá aí, há mais de 30 anos, há quase 35 anos, sofrendo as consequências de um profissional ruim
Meu pai paga o que precisar, se ele precisar vender o carro dele, ele vai vender o carro para pagar esse transplante com o profissional que ele confia, que vai resolver o problema dele. Engenharia diagnóstica é muito semelhante. Seu prédio já está com uma rachadura, você já teve um problema de desplacamento generalizado, você perdeu num processo judicial, já gastou você já gastou dinheiro, já tentou, já errou, já está ali. Então a engenharia diagnóstica é a área da engenharia civil que te possibilita ter essa percepção de valor muito grande por parte do cliente, porque ela está associada a dores muito fortes que ele já viveu normalmente no passado por experiência. E a gente sabe muito bem que o brasileiro não tem tendência de aprender no amor, o brasileiro tem tendência de aprender na dor. Sim. E então a engenharia diagnóstica é o posicionamento estratégico dentro do mercado para isso acontecer. Muito bom. Então, primeiro erro, achar que o primeiro passo é a pós-graduação. Segundo erro, negociar dando desconto. Né? O erro 5 e erro 4, né? Na verdade, que a gente está fazendo uma contagem regressiva aqui. Qual que seria o erro número 3? Número 3. Abordar todos que se movem. Se mexeu, você já saiu oferecendo seu trabalho. Você sai vendendo para qualquer um. Gritou na feira, você fala assim, opa, meu cartão. Cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com você saindo, abordando, oferecendo serviço para qualquer um. Primeiro, você vai ser observado como o telefonista enfim, não vou falar... não ia falar o nome de empresa. Telefonista de uma rede de TV a cabo. Telefonista de uma rede de TV a cabo. Ninguém conhece essa empresa. Ninguém conhece. Telefonista de uma rede de TV a cabo. Que o quê? Te oferece pacotes que muitas vezes você não quer por um preço que você quer menos ainda. E que depois você sabe que vai ter dificuldade de conseguir cancelar um plano, por exemplo. Então, o que acontece? Se você sair oferecendo dessa forma, uma forma muito agressiva, uma forma muito canibal até, não acho que é canibal a palavra, uma forma muito de ataque, muito ofensiva, né? Sempre na ofensiva, sempre predatória é a palavra. Uma forma muito predatória, qual vai ser a percepção das outras pessoas? Entrarem na defensiva, isso é até instintivo. Quando uma pessoa percebe um avanço muito grande, sem ela ter dado aquela liberdade, ela entra na defensiva. E quando ela se fecha nessa percepção defensiva contra um ataque, que no mundo atual é uma oferta muito agressiva, uma pessoa tentando tirar seu dinheiro, ganhar vantagem em cima de você, se torna muito difícil de você conseguir gerar a transição e efetuar de fato uma venda, que seja do seu serviço. Que é a conexão, né, entre duas pessoas. Exato. Não existe venda sem conexão, sem uma ponte, que eu chamo de ponte de confiança, entre o vendedor e o comprador. Então, se o comprador está blindado, ele fechou a porta dele ali, meu amigo, você não vai conseguir construir essa ponte, vai ser extremamente difícil de você fechar essa barreira, abrir essa barreira de novo. Então, quando você começa a abordar tudo que se mexe, você começa a se tornar extremamente agressivo na sua abordagem, você tende a ter dificuldade de criar relacionamento com seus clientes. E gera uma segunda percepção muito complicada, né, nos clientes e no mercado de uma forma geral. Você é um engenheiro pato. Você presta serviço para prédio, presta serviço para construtora, presta serviço para comprador de imóvel, presta serviço para condomínio, presta serviço para incorporadora, presta serviço para indústria, presta serviço porque caiu do teto. Então, fica muito difícil, né? Muito difícil de você começar a ter um reconhecimento do mercado como alguém de fato de destaque em alguma característica. Isso é muito comum com o engenheiro civil tradicional, que vem e fala assim, vou fazer projeto, vou fazer obra, vou fazer reforma, construo do zero, projeto prédio, mandar projeto hidráulico eu faço também, se precisar reformar um banheiro eu faço. E construo um loteamento também. Também, incorporo. Se jogar no peito eu incorporo. E aí ninguém confia em você de fato para fazer nada. E ninguém lembra de você. Ninguém lembra de você de fato para nada. Você se torna aquele faz tudo, que normalmente tem uma péssima remuneração. A engenharia diagnóstica, ela é uma área muito específica da engenharia civil, que tem uma demanda surreal, só que ela tem também uma gama gigantesca de serviços a serem prestados. Então o engenheiro diagnóstico tem que ter essa percepção. Qual é o tipo de serviço que você quer prestar, engenheiro diagnóstico? Porque senão você abre muito seu leque, você começa a tirar para todos os lados. E aí você começa a ter dificuldade de posicionamento dentro do mercado.
Tá? Porque você chega abordando uma pessoa qualquer, você nem sabe qual serviço oferecer para ela. Você nem sabe como fazer essa abordagem, nem sabe quanto ela pagaria, quanto ela não pagaria. E principalmente, isso aqui é o que eu mais vejo, é uma característica principal de quem está iniciando. Sair atirando para todo lado. Só que fica difícil de você de fato ser bom na abordagem. Quando eu pego os mentorados dentro do Decore, né, eu percebo que muitas vezes tem mentorias que eu já passei mais de 1 hora com uma pessoa explicando, ó, você está errando aqui, 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 você vai abordar assim, assim, assado, dessa forma. Ó, posicionamento corporal, olha, linguagem corporal, olha, vestimenta, olha, horário, olha, estudo prévio, olha, pré-relacionamento. Tudo isso para explicar uma abordagem para um cliente, que é um síndico. Sim. Se fosse um síndico de outro prédio ou outro tipo de síndico, eu levaria provavelmente o mesmo tempo. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas não conseguem fazer o arroz e feijão bem feito para abordar esse síndico com eficiência e de fato fechar o serviço com ele, mas começam a querer fazer uma paella, né? Quer fazer, cara, frutos do mar ali. Polvo. Quer fazer polvo. Não, mas o polvo tá no meio da paella. Vai ter lagosta, polvo, camarão, frutos do mar sortidos. Lula, o que você quiser ali. Não, é verdade. Então, assim, você começa a querer florear muito ali a sua panela, mas, cara, nem seu arroz e feijão tava legal. Pera, vamos fazer um arroz e feijão bem feitinho. Depois a gente começa a aumentar, se você quiser. Entende? Então, esse é um erro, né? Esse nosso terceiro erro aqui, eu vejo que é um erro grave, principalmente para quem está começando, porque ainda não ganhou corpo de mercado, ainda não ganhou percepção de cliente, ainda não desenvolveu uma abordagem de fato eficiente e ainda de fato nem talvez consiga entregar os resultados que ele está prometendo para o cliente. Por quê? Porque ele não ganhou experiência em todas essas áreas. Então você começa a só jogar, depois que eu pegar eu me viro. Começa a se tornar perigoso. Por um desgaste profissional. Então esse é o terceiro erro que eu considero grave nas pessoas iniciando na engenharia diagnóstica. E aí? A gente falou que ia falar 5 erros aqui. 5 erros. Vamos pro quarto? Pro erro 2. Erro número 2. O 1 é o próximo. O 1 é o principal. É o final. investir todo o seu dinheiro em ferramentas. Tá? Super normal. Esse é um dos directs que é campeão no meu Instagram. Então parem de me mandar esse direct, porque eu vou te explicar o que está errado nele. Você pega e você, de cara, abre o Instagram do Henrique. Vê lá o Henrique com drone. Vê lá o Henrique com uma câmera termográfica. Vê lá o Henrique com medidor de umidade. Vê lá o Henrique, sei lá eu com qual equipamento que o Henrique tem. Você bate o olho e fala assim: preciso comprar um desse para iniciar na engenharia diagnóstica. Preciso investir num drone de 10 mil reais. Preciso investir numa câmera de 15 mil reais. Senão eu não vou ter cliente. Errado. Erro grave. É grave. Tá? Primeiro, você vai se descapitalizar completamente. Do ponto de vista de empresa, isso não tem... É um princípio da gestão empresarial. Capital de giro. Sem capital de giro não existe uma empresa. E essa é a vantagem, você está tirando uma das maiores vantagens da engenharia diagnóstica, que é uma empresa com capital de giro extremamente saudável. Você não descapitaliza uma empresa de engenharia diagnóstica. Por quê? Porque antes de prestar o serviço, normalmente você vai pedir uma entrada. Muito comum dentro da área pedir 50% de entrada. E nossos custos são basicamente nota fiscal, deslocamento e alimentação. Então você já tem lucro com a entrada. Então o capital de giro de uma empresa na engenharia diagnóstica é muito saudável. É diferente de alguém que faz obra, por exemplo, que tem que investir em material, tem que pagar funcionário na sexta-feira e vai receber só no final do mês. O capital de giro é muito atrapalhado e é muito comum as empresas de construção falirem por isso. Então, o que acontece? Quando você pega e de cara investe em equipamentos, você está acabando com o capital de giro da sua empresa. Você vai perder fôlego, por exemplo, para prospectar clientes de forma ativa, né? A gente já falou aqui de prospecção de clientes. Prospectar clientes de uma forma mais ativa, uma forma mais assertiva. Você vai estar perdendo a oportunidade de investir em branding. Você vai estar perdendo outras oportunidades investindo em um equipamento que, sinceramente, talvez você nem use.
Eu tô falando isso por experiência própria. Eu, Henrique, comprei equipamentos achando assim, nossa, fulano tem esse equipamento. Vou comprar também. É por isso que a pessoa contratou ele e ele vai fechar laudos. E depois eu descobri que passou meses, anos e eu não fechei nenhum serviço. Por quê? Porque o meu cliente ideal não estava alinhado com aquela ferramenta. Não era o serviço que eu, Henrique, tinha, eu prestava dentro do mercado. Então não tinha para que eu ter aquele equipamento. E assim, só uma observação. Também tem um podcast onde o Henrique conta a jornada dele aqui, então vocês vão entender por que aconteceu isso com ele. Muito, muito. Cara, quanto tropeço eu dei pra chegar? Quanto tropeço. E é por isso que a gente tá aqui, né? Por isso que eu criei o mapa, que é o Decolle, né? O passo a passo, de fato, que é a metodologia do Decolle. Para as pessoas atingirem esses mais de 8 mil ao mês. Lá tá mastigado. Né? Tem o SND, tem o sistema de navegação do Decolle. É de passo a passo. Então, assim... Tanto que se você olhar no SND, cara, primeiras fases você não vai ouvir falar de ferramenta. Por quê? Porque você se descapitaliza, você perde um dinheiro que você talvez nem utilize aquela ferramenta, ou você usa ela uma vez depois de passar anos sem utilizar, e aí aquela ferramenta ficou obsoleta, você vai ter que investir em outra, ter que fazer manutenção, ter que calibrar. Não! Só voltando um ponto, então, agora que você comentou, quando você falou que achar que é um erro, né, achar que o primeiro passo é fazer uma pós-graduação, eu vejo ela muito como uma ferramenta. Se você não souber usar, você não tem a maturidade, você vai perder os 15, 20 mil reais que você investiu numa ferramenta muito boa, só que você não sabe como utilizar. Perfeito, você cara. Você não tem a maturidade, você não está pronto para aquilo, nem sabe o que captar daquelas informações. É verdade. Uma análise muito interessante, muito inteligente, realmente. Realmente. Concordo com você, concordo. É nessa linha também. Após acaba se tornando uma ferramenta. Bem interessante. E é isso. Por quê, né? O que acontece? As pessoas acham que a pessoa vai me contratar por causa da foto termográfica da câmera. Mas não é, pessoal. Por quê? O que acontece, né? O que as pessoas têm que entender. Quando você vai num médico, você vai nele pela chapa do raio-x ou pelo que ele vai interpretar aquele raio-x? Eu tava usando até esse exemplo esses dias pra trás, aí eu tenho, pelo menos os homens eu sei que vão concordar comigo. Cara, é que nem ultrassom de bebê. Sinceramente, eu não consigo enxergar nada naquilo. Eu vejo um monte de barulho, um monte de borrão, e aí a mãe super feliz que tá enxergando o filho dela. Eu nunca consegui enxergar nada. Não lembro, quando eu era mais novo, eu lembro que a minha mãe me mostrar o meu ultrassom, quando eu tava na barriga dela. Falei, pelo amor de Deus, cadê? Eu não me vejo, hein? Eu não existo nesse negócio. Dizem que os novos estão melhores, mas enfim. Pode ser, sim. Enfim. Você acha realmente que a mãe tá indo ali pra enxergar o filho dela? Porque você acha que ela realmente vai perceber, nossa, olha, ele tem o nariz do pai, o pé da... Não tá. Ela tá indo ali por quê? Pra médica mostrar, olha, aqui é a cabeça, ó, o cordão umbilical não tá enrolado no pescoço, a criança tá com uma formação saudável, tá com um crescimento adequado, tá assim, tá assado. Ela quer a percepção do médico, a interpretação do especialista em cima daquela imagem. É isso mesmo. A mãe não quer o ultrassom pelo ultrassom, o vídeo pelo vídeo. Aquilo ali é uma consequência. Quando você tira uma foto termográfica, o síndico não quer a foto termográfica. Ele quer a sua interpretação como especialista em cima daquela foto. Para saber se o prédio dele tem um problema e se tiver como corrigir. Como aquela foto vai auxiliar. Se vai ser termográfica, se vai ser uma foto de câmera normal, se vai ser... Não importa para ele. Não importa. Então, quando você acha que a câmera que vai te fazer vender o serviço, você está extremamente errado. Não é a câmera que vai te fazer vender o serviço. Porque senão o síndico comprava a câmera termográfica por, sei lá, 8 mil reais, revendia ela depois por 4 e saía mais barato do que o laudo que ele vai te pagar com a interpretação e com a foto da câmera. Então, não faz sentido, tá? Então, não invista todo o seu dinheiro de cara em equipamentos. Os equipamentos vão vir, você pode investir neles a médio prazo, com o lucro dos laudos, se você tiver demanda. Se não, você vai o quê? Alugar os equipamentos, e cada vez está crescendo absurdamente o número de empresas que alugam esses equipamentos, tá? De engenharia diagnóstica, drones, câmeras termográficas, pacômetros,
Enfim, até porque cada vez não mais é comum. só você investir em equipamentos, é você colocar em todos os seus laudos a Amortização. amortização Você tem que daquele amortizar. negócio, porque daqui, vamos falar aqui, um drone, daqui 3 anos você vai ter que trocar. Exato. Então, não é tão simples, viu, gente? Se você não sabe o que é amortização, para. Começa não a pensar. compra a ferramenta. Começa a pensar. Começa a O equipamento tem que se pagar. O equipamento é como um funcionário. O equipamento, você investe nele tendo que ter um retorno. Não é para enfeitar a sua prateleira, não é para estar bonito ali. Não. Não é. Show. Vamos para o nosso campeão aqui. Pro último erro, qual que é? O maior erro, e eu vejo que é a maior dificuldade do engenheiro diagnóstico a iniciar. Tentar vender utilizando o conhecimento técnico. Como assim, Henrique? Me explica isso melhor. Cara, isso é difícil. Por quê? Porque é o que normalmente uma pós vai te ensinar, cursos de especialização vão te ensinar, livros vão te ensinar, é se tornar um técnico. É o que a gente aprendeu na escola. Toda a vida nós somos ensinados a virar técnicos. E cada vez mais o seu vocabulário vai ficar mais técnico, de mais difícil comunicação e compreensão por parte de um leigo, vai dificultar a criar aqui uma ponte de confiança, ou seja, uma interlocução entre você, técnico, e o seu potencial cliente, e isso vai te afastar. Não quer dizer que você não precisa do conhecimento técnico. A metodologia do Decolle é baseada nisso, tripé, né? Conhecimento técnico, conhecimento de demanda e conhecimento de vendas. Você precisa aprender a ter o conhecimento técnico e aprender a traduzir ele de forma que o seu cliente entenda que aquele técnico, aquelas palavras, aquele conteúdo complexo vão levar ele até o que ele tanto almeja. O exemplo que eu dei antes aqui no nosso podcast, vão levar ele a ter uma economia de 10% no valor de uma casa de 1.200.000, 120 mil reais. Um laudo. O meu conhecimento técnico gerou esse resultado para ele. E adivinha o que é incrível quando você aprende a fazer isso? Que ele percebe que ele não tem esse conhecimento técnico. Então ele amarra a você, ele fideliza em você nesse momento. E quando você só fala técnico, 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 essa pessoa se afasta. Porque ela, primeiro, não compreende e, segundo, bom, se é só o técnico, eu pego um livro e eu entendo. Vou pesquisar no YouTube, vou achar alguém falando como faz. Se alguém prestar o mesmo serviço de avaliação de não sei o que, vou pesquisar na internet e comparar preços. Mas não é isso. Você vai se tornar um commodity. E muitas vezes o cliente seu nem sabe que tipo de serviço você está prestando. Essa semana que passou, um mentorado meu tava com esse problema. Falou, Henrique, eu orcei lá um laudo técnico assim assado, com um parecer, tudo bonitinho. E aí apareceu um outro camarada orçando por 1/3 do preço. Aí ela foi ver, foi comparar, o cliente estava falando, não, mas tá 3 vezes mais caro, tá errado. Falou, deixa eu ver isso aqui. Foi ver, a outra pessoa estava orçando só o que é um relatório fotográfico. E é só tirar as fotos das anomalias, enquanto a outra profissional, ela ia o quê? Registrar, fazer todo um parecer em cima, analisar as anomalias, emitir a RT bonitinho para conseguir ser utilizado em uma prova pericial. São trabalhos completamente distintos. Então percebe que ela conseguiu mudar essa situação. Por quê? Os laudos estavam sendo chamados pelo mesmo nome. Então o técnico tem de o quê? Subentender, e esse é um erro, tá? A pessoa que é muito técnico, ela já acha que está subentendido para o leigo determinado conhecimento. Então o técnico vai chegar e falar assim, isso aqui é uma vistoria de recebimento de imóveis. Para o técnico, ele já está na cabeça, eu vou verificar toda essa parte documental, vou verificar todos os sistemas, fazer um checklist, vistoria presencial. Para o leigo, se vier qualquer outra pessoa falar assim, vou fazer uma vistoria de recebimento de imóveis, e a pessoa só mandar algumas fotos, sim, é a mesma coisa. Gente, a gente está falando de engenharia diagnóstica. Pensa em um projeto de engenharia civil de uma casa. Contrata um projeto, quer construir uma casa. Perfeito. Pede orçamento. Os projetos vão ser iguais? Nunca. Eu nunca vi projeto igual. Eu nunca vi contrato de obra de reforma igual. Só que a pessoa... O leigo acha que é igual. Ele realmente acha que é igual. Ele tá escrito lá, projeto de reforma. A pessoa acha que ela vai receber uma folha e vai resolver todos os problemas dela.
Perfeito. Entende? Ela não consegue entender por que ela precisa de um projeto de 50 folhas. Ou por que ela precisa de um caderno de referência. Então, assim, é isso. O básico da engenharia as pessoas não entendem. Imagina engenharia diagnóstica. Exato. Então, assim, o cliente tem baixa percepção, baixa compreensão. Então, a hora que você tenta vender pelo técnico, os resultados são catastróficos. E aí eu acho que é onde a maior parte das pessoas acaba se frustrando. A maior parte das pessoas acaba desistindo da engenharia diagnóstica. Porque elas passam anos, investem em cursos, em livros, em especializações, estudam muito e não conseguem fechar contrato. Assim como já aconteceu com vários dos copilotos que hoje já são copilotos dentro do Decolle. As pessoas tinham tinham vários estudos, vários cursos, mas não faturam mais de R$1.000, R$1.200 no mês. Aí, do nada, elas entram no Decolle e começam a faturar, por exemplo, vou usar o exemplo do Luiz. Luiz, ano passado, ele tinha faturado uma média de R$1.200 ao mês. Ele entrou no Decolle em novembro. A gente está nesse momento aqui, início de fevereiro. Ele entrou no Decolle em novembro. 2 meses atrás. 2 meses e meio atrás. Cara, em 2 meses e meio pra cá, o Luiz faturou mais de R$33.000. O que aconteceu? Que em 2 meses ele faturou 3 vezes o faturamento do ano passado. O que acontece? Cara, é saber compilar as 3 pernas do tripé. Mudou para quem ele estava prestando serviço, mudou a demanda, aprendeu a utilizar o técnico de forma eficiente, porque não é só o técnico pelo técnico, e aprendeu a vender de forma estratégica para essas pessoas. Aí ele foi lá e triplicou o faturamento. Coincidência? Não, metodologia. Percebe? Então esse é um dos principais fatores que eu vejo que fazem as pessoas simplesmente desistirem da engenharia diagnóstica. Porque elas estudam tudo que todos falam que elas têm que estudar, todo mundo te fala que a forma correta é assim, porque eu, Henrique, vivi isso, todo mundo falando, faça mais cursos, leia mais livros, faça mais cursos. Assim você vai ter resultado. É bom, concordo, mas é mentira que vai ter mais resultado. Você ser extremamente técnico não é sinônimo de você ter mais resultado. Você precisa fazer as pessoas confiarem em você, você precisa aprender a fazer as pessoas te contratarem. Senão você não vai ter rentabilidade, você não vai ter resultado. Não tem como. Então, é muito importante as pessoas entenderem que essa é a realidade, esse é o mundo real. Não é a prova da 8ª série que a sua professora falava assim, faça todo o dever de casa, estude, faça as tarefas extras e você vai tirar 10. Meu amigo, isso aqui é mundo real. Isso aqui não é a professora da 8ª série que vai te dar uma estrela dourada no final. Isso aqui é uma pessoa que vai confiar em você e vai te pagar 10, 30 mil reais num laudo, ou a pessoa que não vai confiar em você e vai confiar no seu concorrente. Então, tem que aprender sim a passar essa confiança, tá? Então, é por isso que esse é, na minha opinião, o maior dos erros desse nosso episódio do nosso podcast de hoje. Muito bom! Gente, me falem aí se vocês gostaram, se estão assistindo no YouTube, comenta aqui embaixo, né? Fala o que foi se você comete um desses erros, ou se você, nossa, Thaís, estou começando agora, ainda bem que eu vi esse podcast para não errar e saber como solucionar, né? Porque ao longo aqui a gente passou pelos 5 coisas, mas também mostrou um pouco como superar isso. Total. Então, se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, então, como que você agradece o Henrique? Eu tiro uma dúvida com ele. Você tira um print da sua tela, põe no seu story, marca ele e escreve o que você achou do podcast. Olha, achei que faltou falar de algum erro, ou não, concordo totalmente, foi muito bom. E é assim que você entra em contato com a gente. O Instagram do Henrique, você pode falar isso no final também no podcast, tem muita gente vindo perguntar, viu? Como te achar no Instagram. @henriquebosco.eng é o nosso Instagram, essa é a nossa plataforma lá. Muito pode bom. Nos encontrar então no Spotify, no Instagram Deezer, e no YouTube. Em todas as plataformas também. De áudio. Né? Então vai ser um prazer, espero que tenham gostado de mais um episódio do podcast Jornada aos 8K. Espero realmente que você tenha a percepção de que você saiu daqui com um conhecimento que te deixa mais perto dos seus 8K de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica. Um abraço e até o nosso próximo episódio.